Iniciando mais um bloco de aula, nós vamos então finalizar a parte da operação de compra e venda de imóveis, tecendo algumas considerações importantes a respeito da figura do vendedor, tá? Quem que é o vendedor aqui na operação de compra e venda de imóveis? O vendedor é aquela pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Empresa, associação, enfim, que tem a propriedade, que tem a titularidade sobre o imóvel que está sendo vendido. Quando nós falamos de propriedade, nós falamos de todos os direitos que a essa propriedade são inerentes, como os de usar, gozar e dispor do bem, ou seja, o vendedor é aquela pessoa que tem o direito de usar o bem, de tirar do bem o proveito que ele puder oferecer, como no caso de locação, tá? E é aquela pessoa que pode vender o bem, pode alienar o bem, pode dar o bem como garantia e assim sucessivamente. Quando nós falamos especificamente do vendedor, e daí porque nós estamos abrindo esse momento para tratar especificamente do vendedor, essas considerações importantes sobre o vendedor, é importante, dentre outros, se verificar uma coisa chamada legitimidade. Se o vendedor ele está legitimado a firmar o contrato de compra e venda. Lá no direito, na disciplina de direito, nós vamos ver que existe uma diferença entre a capacidade civil e a legitimidade. A legitimidade aqui, ela está relacionada com a satisfação de condições especiais que autorizem aquela pessoa a vender o imóvel, tá? No caso aqui de empresas, de associações, enfim, é preciso se verificar com relação à legitimidade o que diz o estatuto, o que diz o contrato social, o que diz um instrumento constitutivo que regulamenta, que rege aquela pessoa jurídica sobre a possibilidade de alienação de bens daquela pessoa jurídica. Se um instrumento ele já prevê que o presidente, que o sócio, quem quer que seja, tem autorização desde logo para proceder à venda de qualquer bem, essa pessoa ela está então legitimada a assinar o contrato de compra e venda, representando a pessoa jurídica na posição de vendedor. Professor, e se não houver nenhum documento expresso que diga que aquele presidente, aquele diretor, quem quer que seja, tem a legitimidade para assinar o contrato de compra e venda? É recomendável então que seja feita uma reunião ou uma assembleia para que os presentes, tá, de acordo com o quórum que seja exigido também no instrumento. O quórum é a quantidade de pessoas que tem que haver ali para tratar de determinado assunto, para tratar de determinada decisão, tá? Tem que ver que nessa assembleia então se decida pela legitimidade, por autorizar o diretor, o presidente, como já disse, quem quer que seja, a fazer a venda do bem. Então, a partir no caso da pessoa jurídica, a partir do momento em que há um instrumento autorizando ou na ausência dele uma deliberação ali dos associados, dos membros, dos componentes da diretoria, enfim, de acordo com o prevê o próprio documento de constituição daquela pessoa jurídica, é que
o presidente, o diretor, quem quer que seja, vai estar legitimado para assinar aqui um contrato de compra e venda. Do contrário, qual que é o problema, professor? Se não houver essa legitimidade, há a possibilidade de depois o negócio ser desfeito, tá? Há a possibilidade de eventuais demandas judiciais, e aí você, corretor de imóveis, precisa estar muito antenado com relação a esses aspectos, para que depois ninguém, de acordo com aquilo que a gente viu lá no Código Civil, artigo 723, impute a você, diga que você, corretor de imóveis, foi negligente, que você não tratou de verificar a legitimidade da pessoa que estava assinando o contrato de compra e venda, se aquela pessoa estava respaldada por algum documento. Então é muito importante você, corretor de imóveis, estar atento com essas circunstâncias, ok? Falando aqui do vendedor pessoa física, nós temos algumas considerações importantes a fazer. E essas considerações, elas estão relacionadas ao estado civil do vendedor. Eu já adiantei uma parte dessa nossa conversa nos blocos anteriores, mas é o seguinte, especificamente com relação à necessidade de assinatura do cônjuge. Se aquela pessoa física, aquele vendedor, aquela vendedora sozinha pode assinar um contrato de compra e venda, tá? Isso porque, senhores, é assim: na venda de bens móveis, um carro, um computador, o que quer que seja, você, pessoa física titular do bem, pode normalmente dispor do bem. Você pode vender, você pode, enfim, fazer o que você bem entender. Agora, quando nós falamos de bens imóveis, há a necessidade daquilo que nós chamamos de outorga uxória ou venha conjugal. São expressões do direito que vocês precisam saber quando alguém vier a falar. Imagina, você, corretor de imóveis, eu chego lá na tua imobiliária para uma reunião, para dirimir aqui uma controvérsia. Eu digo, olha, esse contrato ele não tem validade porque não tem a outorga uxória da minha cliente, porque não tem a venha conjugal do meu cliente. Aí você, corretor de imóveis, não sabe o que é isso. Pois é, venha conjugal e outorga uxória é a mesma coisa que a autorização, a anuência do cônjuge no contrato. Então, senhores, nos contratos de compra e venda de imóveis, se a pessoa ela é solteira, divorciada, viúva, ela pode dispor ali livremente do bem, ressalvando que no caso da pessoa que for viúva, tem que verificar ali os direitos sucessórios, tá? Se houver discussão, a pessoa não pode dispor assim do bem livremente. Agora, se a pessoa ela tem um cônjuge, se a pessoa tem um companheiro, como que fica a disciplina jurídica nesses casos aqui em que se exige a autorização, o consentimento? Em que situações, em que contextos essa assinatura, essa anuência, essa autorização ela é exigida? Vamos falar da única hipótese em que ela não é exigida. E aí, por tabela, todas as demais são. Vamos lá. A pessoa que é casada no regime de separação total de bens. No regime de separação absoluta de bens. Tá? Isso está expresso lá no artigo 1647, inciso 1 do Código Civil. Se duas pessoas casaram e estabeleceram que o regime de bens é o de separação absoluta, tá? Não há a necessidade aqui de assinatura do cônjuge na compra e venda de um imóvel, tá? Ainda que esse imóvel ele tenha sido adquirido na constância do relacionamento, tá?
Para a gente entender os regimes de bens, no geral, existem alguns específicos, como o de separação obrigatória, mas no geral a gente tem aqui o regime de comunhão universal de bens, o regime de comunhão parcial de bens e o regime de separação total, de separação absoluta de bens. No regime de comunhão parcial de bens, tudo aquilo que os cônjuges eles possuem de bens, seja antes, seja depois do casamento, passa a pertencer aos dois, tá? Tudo aquilo que eles têm a partir do casamento, no regime de comunhão parcial de bens, é que vai ser dos dois. Aquilo que é particular passa a ser daquele cônjuge que era o titular daquele bem. E no regime de separação absoluta, nós temos aqui uma total separação, de modo que cada um vai ser dono, cada um vai ser proprietário daquele bem que estiver no seu nome. E é somente nesse regime de separação absoluta de bens é que se dispensa a outorga ou xória, a vênia conjugal, a assinatura, a anuência do cônjuge. Somente nesse regime de separação absoluta de bens é que é necessária, melhor dizendo, desnecessária a assinatura do cônjuge. No regime de comunhão universal, no regime de comunhão parcial de bens, o imóvel só pode ser vendido se houver a assinatura do cônjuge. Há aqui um ponto que eu pessoalmente discordo da posição jurídica, tá? Inclusive que alguns tribunais eles vêm dando, que é o seguinte: no regime de comunhão parcial de bens, se o imóvel ele foi adquirido antes do casamento e ele foi adquirido por apenas um dos cônjuges, posteriormente, após o casamento, esse imóvel ele só pode ser vendido se o outro cônjuge assinar. Aí o ponto que fica mas não é um bem particular que foi adquirido antes do casamento? Pois é, a posição que os tribunais eles dão é no sentido de que, ainda assim, ainda que o imóvel tenha sido adquirido antes do casamento e o casamento é em comunhão parcial de bens, para ele ser vendido na constância do casamento, deve haver a necessária assinatura do cônjuge. Isso porque a interpretação que se dá é que o artigo 1647 do Código Civil disse única e exclusivamente que somente nos casos de separação total de bens é que se dispensa a outorga o xória, que se dispensa a vênia conjugal, a assinatura do cônjuge, somente na separação total de bens ou separação absoluta. E a pessoa que mora junto? E a pessoa que convive em união estável? Como é que fica? O mesmo regime do casamento em comunhão parcial de bens. Isso porque, de acordo com o artigo 1725 do Código Civil, quanto ao patrimônio, às uniões estáveis aplica-se o regime de comunhão parcial de bens. Então, foi morar junto, adquiriu um bem na constância dessa união, após a separação, esse bem passa a pertencer aos dois. E durante a união estável, esse bem só pode ser vendido se os dois assinarem o contrato, os dois cônjuges, tá? Professor, e se não houver a assinatura do cônjuge, tá? Quais são as consequências da ausência do consentimento? O artigo 1649 diz o seguinte: a falta de autorização não suprida pelo juiz quando necessária tornará anulável o ato praticado, podendo o outro cônjuge pleitear-lhe a anulação até 2 anos depois de terminada a sociedade conjugal, tá? Então,
é muito importante estar atento com essa questão, porque aquele cônjuge que não participou do contrato de compra e venda, não assinou, não consentiu, depois que terminar o relacionamento, até 2 anos, ele pode entrar com ação pedindo a anulação do negócio, dizendo que foi prejudicado, que não recebeu a parte dele e assim sucessivamente. E se o cônjuge, numa situação devidamente comprovada, não quiser ali dar a assinatura, não quiser assinar, não quiser consentir, aí aquele cônjuge que quer vender vai precisar entrar com uma ação judicial para pedir que o juiz, uma decisão do juiz, substitua o consentimento do cônjuge e lhe confira, portanto, legitimidade para assinar aqui o contrato. Por fim, há de se ressaltar que nas vendas, na compra e venda de ascendente para descendente, é preciso que haja a anuência, tá, expressa dos demais descendentes, tá? Isso por expressa disposição do artigo 496. Então, eu, pai de 3 filhos, quero vender um imóvel para um filho, os outros 2 precisam necessariamente assinar. Isso tudo conferindo legitimidade ao ato, tá? Então, é muito importante o corretor de imóveis ele estar atento a essas situações, porque a inobservância desses preceitos legais pode conduzir à necessária anulação e desfazimento do negócio. Na sequência, senhores, nós vamos falar de uma outra operação imobiliária muito comum a ser intermediada pelo corretor de imóveis, que é a locação de imóveis. O que é então a locação de imóveis? É aquela operação através da qual o proprietário concede o direito de usar um bem imóvel a uma outra pessoa por um determinado tempo e mediante remuneração, tá? Então, aqui basicamente a gente identifica como elementos da locação as partes, o imóvel e a remuneração. Ausente qualquer um desses elementos, nós não temos configurado o contrato de locação. É importante ressaltar que é possível que haja uma ocupação de um imóvel havendo partes do imóvel, só que ausente a remuneração. Se não tiver remuneração, ou seja, se determinada pessoa, terceiro, ocupa o imóvel de uma outra pessoa a título gratuito, nós estamos falando aqui de um contrato chamado comodato, que vai se sujeitar às normas do Código Civil, que a retomada do imóvel ela se sujeita ao procedimento previsto na legislação civil, tá? Código Civil, Código de Processo Civil e assim sucessivamente. Aqui especificamente na locação nós temos a regulamentação pela Lei 8245 de 1991. Grave essa lei. É essa lei que vai fornecer a você todo o direcionamento legal daquilo que pode e daquilo que não pode nas relações de locação. A Lei 8245 de 91, ela é popularmente conhecida como Lei do Inquilinato, ok? E especificamente, com relação à Lei do Inquilinato, a gente vai então destacar aquilo que é mais importante, aquilo que é básico, aquilo que é principal no contexto das relações de locação imobiliária, ok? Ressaltando que nós temos aqui no ITER, inclusive, um curso no qual nós trabalhamos detalhadamente a lei do inquilinato, abordando todas as nuances, todos os detalhes do contrato da operação de locação imobiliária.
Mas dando prosseguimento, vamos tratar aqui daquilo que determina o artigo 4º, tá? Da lei do inquilinato. O artigo 4º, ele trata justamente sobre a possibilidade de retomada do imóvel no caso de antecipação, tá? E aí o artigo 4º diz o seguinte, que o locador, o proprietário do imóvel, tá? Ele não pode reaver o imóvel antes de findar o prazo ajustado. O locatário, ele só pode entregar o imóvel antecipadamente se ele pagar uma multa proporcional, tá? Então, assim, esse aqui é um aspecto que eu considero muito importante, porque às vezes aqui no assessoramento, na assessoria jurídica que a gente presta a alguns proprietários e a algumas imobiliárias, vem a seguinte questão: doutor, é o seguinte, o contrato ele tem prazo de 12 meses, mas a locadora ela não quer mais o contrato, ela quer que o inquilino saia do imóvel e o contrato seja resolvido. O artigo 4º da lei do inquilinato, a lei 8245, diz que o locador não pode reaver o imóvel antes de findar o prazo ajustado para a locação. Por outro lado, o locatário, o inquilino, a pessoa que está ocupando o imóvel, ela pode entregar o imóvel antecipadamente, desde que ela pague uma multa proporcional ao tempo que falta para o cumprimento do contrato, tá? Isso aqui está previsto lá no artigo 4º da Lei 8245 de 91, a Lei do Inquilinato, ok? E em que casos, então, essa locação ela vai poder ser desfeita, tá? O artigo 9º da Lei 8245 de 1991, ele estabelece que a locação ela pode ser feita por mútuo acordo, ou seja, se o locador proprietário e o locatário, o inquilino, estiverem de acordo, não queremos mais, vamos desfazer esse contrato, por mútuo acordo, o contrato de locação ele pode ser desfeito, e ainda pela prática de infração legal ou contratual. Ou seja, se houver aqui descumprimento das obrigações que são impostas a qualquer das partes, tá? Previstas na Lei 8245 de 91, ou se houver descumprimento daquilo que foi pactuado, daquilo que foi estabelecido no contrato. Havendo infração à lei ou havendo infração no contrato, ok? É possível, então, o desfazimento da locação. O não pagamento de aluguéis e encargos é um outro motivo para o desfazimento da locação. Inclusive, a lei ela acaba sendo até redundante ao estabelecer dessa maneira o não pagamento de aluguéis e encargos, porque lá nas obrigações do inquilino já vem expressamente dizendo que o inquilino ele deve pagar os aluguéis e acessórios. Portanto, se ele assim não procede, se ele não paga, obviamente ele está descumprindo, obviamente está havendo uma infração legal, uma infração contratual que enseja o desfazimento do contrato de locação. Um outro motivo que pode ensejar o desfazimento da locação é a realização de obras urgentes que sejam determinadas pelo poder público. Se o poder público determinar em determinada localidade a realização de uma obra que durante a sua execução não houver a possibilidade de ninguém ficar ali ocupando o imóvel, tá? Nesse caso, o contrato de locação
ele deve ser desfeito, ok? Outro ponto importantíssimo quando nós falamos aqui das locações imobiliárias é o aluguel. O aluguel é a remuneração pela disponibilização do imóvel, tá? O aluguel, ele é de livre convenção entre as partes. As partes, elas podem livremente estabelecer qual o valor que no contrato será previsto como pagamento da remuneração do aluguel, sendo vedado apenas que esse aluguel ele esteja vinculado à moeda estrangeira ou à variação cambial e ainda ao salário mínimo. Como assim? Que se estabeleça, por exemplo, que o aluguel são 2 salários mínimos, é 1 salário mínimo, 3 salários mínimos. Deve haver ali a especificação de um valor certo, claro e definido, que pode ser ajustado de comum acordo entre as partes. Isso está previsto lá no artigo 17 da Lei do Inquilinato. Portanto, quando da locação imobiliária, o locador ele vai indicar qual é o valor do aluguel que deve ser expresso em moeda nacional num valor certo, claro, definido, e o inquilino aceita o valor se quiser. Se não aceitar o valor, aí não assina o contrato, aí não fecha a locação, tá? E esse aluguel, ele não pode ser cobrado antecipadamente, conforme prevê o artigo 20 da Lei do Inquilinato, exceto se nós estivermos falando de um contrato sem garantia, ou se nós estivermos falando de uma locação por temporada. Como assim? Imagine que determinada pessoa, ao alugar o imóvel na condição de inquilino, efetuou o pagamento de caução ou assinou em garantia do cumprimento das obrigações um fiador, portanto o contrato ele se encontra garantido. Nesse caso aqui, a pessoa ela vai ocupar o imóvel para pagar. Não pode haver aqui exigência antecipada de aluguel, isso por expressa disposição do artigo 20 da Lei do Inquilinato. Só pode haver cobrança de pagamento antecipado se a locação ela não tiver nenhuma garantia, ou se nós estivermos falando de locação por temporada. Como assim se a locação não tiver nenhuma garantia? É possível que não se exija fiança, que não se exija caução, que não se exija nenhuma modalidade de garantia. Isso é muito comum em imóveis pequenos, como kitnets, enfim. Não se exige garantia e, nesse caso, a lei dispõe que a pessoa ela vai pagar o aluguel para poder ocupar o imóvel. Trocando em miúdos, se a locação estiver garantida, a pessoa mora, ocupa para pagar. Mora, ocupa, paga no mês seguinte. Se não tiver nenhuma garantia, a pessoa paga primeiro e depois vai morar, vai ocupar o imóvel. Na locação por temporada, que a gente vai ver mais na frente, que é aquela que já tem um prazo certo, definido, pode haver ali já a cobrança antecipada. Você vai ficar quanto tempo? 2 meses. 2 meses de locação temporada, então já tem que pagar desde logo os 2 meses. Então, o aluguel ele só pode ser cobrado antecipadamente nessas hipóteses. É importantíssimo e recomendável que o corretor de imóveis ele verifique especificamente aquilo que está disposto no artigo 22 da Lei do Inquilinato, tá? Que traz os deveres do locador
E o artigo 23, na sequência, ele traz os deveres do locatário. Tudo aquilo que compete a um e a outro está especificado no artigo 22 e no artigo 23 da Lei do Inquilinato. Lá, o corretor de imóveis ele vai encontrar a explicação, ele vai encontrar a especificação do que é de cada um pagar, o que cada um tem que fazer, como que cada um tem que se portar na relação de locação e assim sucessivamente.